Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Voltamos para terminar o nosso projeto de Páscoa Criativa. Eu comecei na aula anterior ensinando para vocês a ovelhinha com o pintinho, tá? Tá aqui. Essa aqui não é a que nós pintamos em aula, esse aqui foi meu projeto modelo, certo? E aqui, hoje, vamos fazer o nosso coelhinho e os ovos de Páscoa. E eu vou contar a história dos ovos de Páscoa, mas hoje, agora, nós vamos pintar primeiro os ovinhos. E aqui está o nosso projeto no pano de copa. Eu ainda vou voltar aqui, faz parte da aula anterior, eu vou voltar antes de nós começarmos com os ovos e eu vou dar algumas luzes nele, mas olha, pouca coisa. Eu tenho um paninho de limpeza aqui. Eu vou tirar o excesso do branco. Passei no branco. Agora eu venho aqui, ó. Aqui. Aqui e aqui. Olha. Só passei o branco e espalhei. Bem pouquinho mesmo. Só, ó, acho que até dá para pegar daqui um pouquinho que tá molhado. Ó. Só para dar luz nele. E essa luz é uma luz que você só consegue dar depois de seco. Tá? Ó. Poderia estar usando até um pincel menor. Pronto, olha, dá bem para você ver que nós conseguimos já trazer a luz para ele. Vamos agora, então, para os ovinhos. E eu deixei separado aqui o rosa pink, rosa chá, azul mar, branco e amarelo canário, ok? Então vamos. Preciso achar agora um pincel bem pequenininho. Não chegaria a ser o zero, mas tem que ser bem pequenininho. Nesse caso, eu não vou precisar passar clareador, porque tudo é muito pequeno. Se eu precisar, eu vou até deixar aqui do ladinho. Se eu precisar, então já vou ter em mãos na hora de espalhar. Já deixei aqui, então prontinho. Não adianta ter pressa, porque são devagar mesmo, é muito detalhe pequenininho, por isso nós vamos fazer bem lentamente, certo? Vou deixar o meu modelinho aqui do lado para ir seguindo. Então, vamos passar aqui o rosa chá primeiro em tudo. Deixa eu tentar com esse outro pincel. Vou ampliar um pouquinho, que talvez mais de pertinho você vai tirando suas dúvidas, né? E se você ficar com alguma dúvida, tá bom, vamos lá. Vou passar aqui o rosa chá. Quando a gente aproxima muito, 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 às vezes fica desfocada a imagem. Imagina, ele é pequenininho, né? E a gente tentando... Olha, então eu estou passando o rosa chá em toda essa parte. Agora eu vou com o pink dar luz e sombra. Nós vamos trabalhar agora luz e sombra. Passei o rosa chá, agora eu venho com o pink, mais ou menos até quase a metade do ovinho. Deixa eu explicar para vocês, quando eu falo metade do ovinho, seria isso daqui, ó. Então, sempre que eu for
trabalhar com... Não tenho nenhum lápis, deixa eu ver, tem um amarelinho aqui. Ó, quando eu for dar luz e sombra, eu vou procurar trabalhar assim, ó. Nessa parte para baixo, mais escuro. Na parte de cima, mais claro. Ah, então eu poderia, por exemplo, passar direto o pink. Vamos fazer um teste para você me acompanhar? Se eu passar o pink direto, ele vai ficar um pouco mais escuro, mas dá certo também. Já vi que esse pincel não vai dar, então vamos para o outro. Olha que eu estou usando um pincel 0 da série 421 e ainda ele é grande para o que eu estou fazendo. Então você imagina o tamanho desses ovinhos. Poderia até usar um pincel 0 aqui. Olha. Se eu fizesse, então, metade, metade. Dá certo? Dá certo sim. É só eu fundir bem e ir repassando as cores. Se precisar, passa novamente. Não se assuste porque tem uma estrelinha aqui em cima. E nós vamos precisar depois voltar nessa estrelinha passando a tinta por cima do rosa. Então, olha só. Certo? E aí, conta pra mim que eu estou aqui acompanhando. Mesmo que essa aula é gravada, eu estou com vocês nesse período vendo seus comentários aí no chat. Fala pra mim quem que já adiantou o risco, alguém já pintou a parte do cordeiro? Alguém já fez? Já adiantou? Algumas pessoas já mandaram para mim que está começando, outras disseram que prefere terminar o projeto inteiro para poder começar, né? Para não ficar com coisa pendente, aguardando para vir a segunda parte. Mas hoje nós terminamos ele, viu? Daí vocês já podem colocar em prática. Olha, então eu fiz de duas maneiras para vocês verem, e é com o rosa chá inteiro e depois passando, ó, estou passando novamente para tirar todas essas marquinhas, a ausência de tinta mesmo, olha. Enchendo. Olha aqui também a ausência de tinta. Deixa eu ver se eu colocar um pouquinho mais para cá, não corre o risco de pegar a minha mão em cima e atrapalhar a sua visão. Achando que eu vou acabar afastando um pouco. Vou tentar gravar assim e vamos ver como vai ficar. Como eu disse para vocês, por eu ter ampliado bastante, aproximado bastante, né? Então ele deu uma desfocada, mas eu acho que dá bem para você pegar aí o esquema. Passei, então, dando já a sombra. Observa que bem aqui, assim, olha, eu tenho uma graminha que bateu em cima, mas depois eu vou passar novamente aqui umas graminhas por cima, para dar um acabamento mais realista, certo? Então, dei aqui acabamento, vou mudar a cor e vamos para o azul, o mar, ok? E venho aqui novamente entrando, bastante cuidado. Preenchendo e ocupando toda essa área. Na aula anterior, eu expliquei para vocês sobre o cordeiro. E na Páscoa, na época, nos tempos bíblicos,
toda Páscoa era sacrificado um cordeiro pelos pecados do povo, né? Então, se a pessoa tinha um pecado, ele ia lá, sacrificava um cordeiro, e esse cordeiro, então, representava a posição daquela pessoa em relação a Deus, que ele estava arrependido de seus pecados. Quando Jesus veio, ele foi o sacrifício vivo e ele pagou o preço e morreu como um cordeirinho, não sem pecado. Também expliquei para vocês que o cordeiro é quando ele tem até 1 ano de idade. Tanto que para o sacrifício dos tempos bíblicos, o cordeiro tinha que ter até 1 ano de idade, não ter nenhum defeito, que seria, no caso, não ter nenhum pecado para o homem, né? E o cordeiro era, então, sacrificado, morto e feito um churrasquinho dele para você entender de uma maneira bem simples. Estou simplificando para que todos consigam entender essa linguagem. Por enquanto, eu só estou preenchendo aqui, ok? Então, eu expliquei sobre o cordeiro. E hoje, eu quero falar para vocês um pouquinho, pelo menos nesse momento, né? Dos ovos de Páscoa. Você sabe como começou a história dos ovos de Páscoa? Não era um costume nosso, tá? Era um costume pagão, um costume de pessoas que não acreditavam em Deus. Mas quando ia começando viviam aquele tempo de frio, inverno muito intenso, e quando entrava o começo da primavera, eles faziam algumas festas para os deuses deles, para alegrar os deuses dele, para agradecer os deuses pela bênção que eles estavam recebendo dos deuses de poder voltar a plantar e colher e ter uma colheita farta. Então eles começavam fazendo festas, e uma destas festas incluía fazer brincadeiras com as crianças. Essas brincadeiras, isso é bem legal. Essas brincadeiras incluía fazer ovos, né? Cozinhar os ovos, pintar os ovos e esconder os ovos para que as crianças fossem procurar, certo? Bom, começamos por aí então o princípio da Páscoa. Morre Jesus, isso foi antes de Jesus ainda, hein? Morre Jesus e eles passam então a olhar para os ovos bem na data, né? Saída do inverno para eles. Para nós, a Páscoa sempre vem na época do calor, mas para eles era da saída do inverno para o calor, né? Do frio para o calor. Então, só deixa eu ver se tem alguma falha, porque depois vai ter um contorno amarelinho aqui, né? Então, as linhas que possam ter serão tiradas no amarelinho. Só vou pegar um azulzinho um pouco mais escuro para passar aqui na parte de baixo. Então, o que acontece? Quando Jesus morreu na Páscoa e ressuscitou, eles começaram a adaptar a ideia das brincadeiras que se faziam para outros deuses para a Páscoa de Jesus, que foi a morte e ressurreição. E começaram a comparar, então, o ovo da galinha, tá? Que era o que eles usavam, o ovo de galinha. Porque o que significa a galinha, o ovinho? Você olha e não tem nada dentro dele. Quando você olha para ele, não tem nada dentro dele. Não parece que tem uma vida ali dentro. É uma caixinha. Só que dentro daquela caixinha existe vida. E quando essa vida vem à tona,
nós temos o presente de um bebê que vem, que é um pintinho. Então, eles começaram a comparar esse ovo de galinha, que não era de chocolate, era um ovo de galinha. Então, para ficar diferente do ovo de galinha, em algumas culturas, olha que legal, eles passavam cera de abelha no ovo, cozinhava primeiro, passava cera de abelha e depois pintava. E é legal isso, porque vocês vão ver que a pintura já está na cultura, a nossa cultura, há quantos e quantos anos que já não está na nossa cultura. Eu vou dar uma afastadinha aqui, só um pouquinho, para ver se melhora a imagem. Olha, eu achei que melhorou, mas eu não sei se você está percebendo. Lembra que eu passei o amarelinho? Eu estou percebendo ele aqui ainda, então vou passar mais um pouquinho de azul. Observa que a pintura já estava, nossa, na antiguidade, tudo, né? Desenho, pintura, já está tudo associado há muitos anos. Então eles pintavam os ovos, escondiam os ovos e a brincadeira era para que as crianças conseguissem encontrar esses ovos. E eles eram, né? As crianças faziam isso depois da refeição. Para os adultos, né? Os reis, era feito uma refeição também. E não se esqueça que a Páscoa não começa com Jesus, a Páscoa começou lá no Egito. Talvez no próximo ano, na próxima Páscoa, eu venha a dar para vocês algum trabalho voltado para a primeira Páscoa. Para que a gente está, na verdade, eu estou praticamente dando uma aula de história para vocês, né? Aí talvez eu faça isso no próximo ano. Esse ano vai ficar por esses trabalhos aqui mesmo. Olhando, certo? Aí, para os reis, era feito assim, servido um jantar elegante e no final servia-se esses ovos pintados. Era chique, era luxuoso, tanto que teve um artista, ele criou em resina e em ouro um ovo e cravejou com pedras preciosas. Muito conhecido também. Tudo isso representando o símbolo da ressurreição, representando que dentro daquele ovo tinha vida. Assim como quando olhou para o túmulo de Jesus, existia vida e não morte. Todo mundo pensou que estava enterrado ali Jesus, mas existia vida e não morte. Voltamos. Quando foi no século XIX, os franceses resolveram fazer algo novo. E com o cacau, eles criaram o ovo de Páscoa, o ovo de chocolate. E de lá para cá, ninguém mais quer um ovo de galinha pintado. Como que esses ovos eram pintados? A maioria deles, na época, eram tingidos. Por exemplo, eu tenho esse ovinho aqui, ele foi pintado de rosa primeiro e depois veio de encontro outras cores. E assim também eram os ovos da época. Eles eram tingidos. Quando os meus filhos eram pequenos, não em época de Páscoa, mas eles gostavam, eu cozinhava a beterraba e punha dentro daquela água da beterraba, eu cozinhava os ovos. Então eles ficavam uma cor linda, maravilha, muito lindo mesmo. Eles gostavam porque era um ovo diferente, era de outra cor, né? Também fazia uma mistura de... Quando eu fazia, eu já fazia os dois para ficar bem diferente e eles comiam, porque criança gosta de coisa diferente, né? Com couve, salsinha e cebolinha.
também fervia, aquela água fica verde. Você cata aquela água verde e cozinha os ovos. Então também dava um efeito bem legal. Lembrando que o meu tecido, o tecido da minha amostra não, mas esse tecido aqui, lembra que eu expliquei para vocês a respeito de eu ter riscado do lado errado? Então está um pouquinho complicado. Tudo que é contorninho assim, olha, ele fica meio quebradinho. Fiquem sempre atento para o lado correto na hora de riscar o seu tecido, viu? Eu não sei como que eu não prestei atenção nisso. E aí hoje nós temos um comércio de chocolates e faz com que quem não tem condições de comprar, as crianças ficam frustradas, sendo que na verdade a primeira história de tudo isso mesmo, era um ovo de galinha. Então é legal vocês saberem disso, é legal fazer a brincadeira, né? Eu acho que é legal. Mas lembrando que a Páscoa verdadeira não é o ovo. O ovo já existia antes, a Páscoa verdadeira é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E isso é importante que vocês contem para as crianças. Por isso que eu estou pintando e trazendo a história, para que você possa não só fazer um trabalho pintado, mas também fazer um trabalho de pesquisa para suas crianças. Ter um projeto desse na sua casa é ter algo para trazer de especial para os seus sobrinhos, para os seus netos, para os vizinhos. Então, olha só, ficou bem bagunçadinho e é assim mesmo que eu quero, tá? Só vou dar uma arrumadinha aqui nas bordinhas. Então, você tendo isso, acabou a refeição, você vai lá e vai ensinar para as pessoas. Olha o que significa isso. E quer que eu fale? Quando você pensar em explicar para as crianças, muitos adultos vão aprender junto porque não sabia dessas coisas. Muitas pessoas não sabem, nem imaginam que tudo isso e toda a história que tem por trás. Comemora a Páscoa e acabou. E eu acho super interessante a gente poder levar cultura, principalmente para as nossas crianças. Tudo que a gente pode levar de conhecimento maior, eu acho que é válido. Pronto. Tem que entrar. E aqui eu tenho que arrumar esse amarelinho, ó. Tia. Pronto. Vou deixar secar e depois eu volto nele. Agora, vamos fazer esse ovo que está aqui por trás num tom amarelo. Eu vou usar o amarelo canário, porque o amarelo canário é o amarelo que pega melhor em tudo que você fizer. O amarelo canário, ele cobre melhor a superfície. Então, estou trabalhando com o amarelo canário. Vou cobrir todo esse ovinho aqui. Hoje em dia, para nós que somos artistas arteiras, uma outra coisa que é muito bonito para você pintar e não é difícil para você encontrar, para comprar, né, e trabalhar, são os ovos de avestruz. Eu não sei se você já viu. E tem muito ovo de avestruz. Hoje eu tenho um ainda guardado, mas não está pintado, está guardado. E eu usava para presentear. Muito legal também, porque você cria as paisagens. Também servia para decorar a mesa da Páscoa. E como eu disse,
eu sempre que tinha que fazer uma decoração desse tipo, aproveitava a oportunidade para ensinar, certo? É só um símbolo, é só uma história, mas não é o verdadeiro sentido da Páscoa. Por que nós precisamos falar tudo isso para uma criança? Justamente para que ela não cresça sendo uma pessoa ignorante e tola perto de outras pessoas. E, infelizmente, quando uma criança ela não recebe a instrução, a cultura necessária, ela acaba sendo feita de tola pelas pessoas que sabem mais que ela. Agora imagina sua criança sabendo dessas histórias e tendo a possibilidade de chegar na escola e até ensinar para os amigos dele. Nós não tiramos o chocolate, nós não tiramos o coelhinho, mas nós ensinamos o sentido do que é. Certo? E como eu disse, né, os meus filhos, também falei isso na aula anterior, os meus filhos já muito espertinhos já preferiram o quilo do chocolate mesmo. Se é para comer chocolate, não precisa ser em ovo de Páscoa, não. Olha, passei o amarelinho, cobri bem aqui. Pronto. Eu passei o amarelo canário e depois eu joguei um brilhinho com uma sombra bem fraquinha com um amarelo ouro, certo? E aqui também, onde eu escureci aquela hora, eu não lembro se eu falei, eu usei o azul turquesa, mas eu quero que você lembre o que eu venho explicando todo o tempo para vocês. Não há necessidade de ser as cores exatas que eu estou passando para vocês. Vocês podem usar a criatividade e criar a cor que você quiser aí, tá? Aqui eu fiz uma pincelada, não vou nem abrir o siena natural. Eu só passei mesmo uma pinceladinha. Eu quero dar uma escurecidinha aqui. E vim com amarelo ouro. Fiz a sombra. Como esse ovinho está por cima, olha só. A minha luz vem vindo nessa direção. Da esquerda, da direita para a esquerda. Então, bem aqui, olha, eu vou colocar a sombra desse ovinho. Ok? Pronto. Na verdade, esses princípios de luz e sombra fazem toda a diferença, né? Nesse ovinho que eu coloquei o amarelo, eu vou também usar o rosa chá. Pintar essas bolinhas com o rosa chá. Eu poderia usar o pinta-bolinha. Eu até tenho um aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Só que eu vou mostrar para vocês como que não dá. Como ele é muito... Eu tenho pinta-bolinha fininho e tem os dois aqui. Meu pinta-bolinha tá sujo, tá? Dei uma limpada ontem com álcool, mas já sujei tudo de novo. Então, olha, eu poderia fazer com o pinta-bolinha também. Molho na tinta e passo, certo? Então, dá para você fazer isso também. Ó, se você tiver pinta-bolinha, um cabinho de pincel também dá certo. E aqui não é para você ficar se preocupando em fazer todas as bolinhas do mesmo tamanho, ok? Por exemplo, como no pinta-bolinha vai uma camada mais
mais grossa de tinta, então demora mais para secar. Olha. Estou preenchendo com um pincel, com bolinhas menores. Quando eu pintei o barrado desse pano de copa, a minha intenção era fazer ele de poá, né, de bolinhas. No fim eu acabei não fazendo, porque eu achei que ficou muita informação, tem muitos detalhes nesse trabalho. Lembrando que você não precisa fazer o seu projeto com tantos detalhes quanto esse, tá? Eu carreguei mesmo de informação, é matinho, é florzinha, é cerca, porque tudo isso é conhecimento para você e automaticamente, se é conhecimento para você, você pode trabalhar em outros projetos com tudo isso que eu passei, certo? Vamos lá. Eu risquei de um jeito, mas o outro foi feito diferente. Então eu vou deixar a opção do outro para você, mas eu vou fazer esse diferente, ok? Bom, vamos lá. Nesse daqui, eu vou usar o púrpura e o pink. Já estava usando o pink, então ele já está aberto. E você pode usar a cor que você quiser. No caso, eu usei o pink e o púrpura. Você pode usar o pink que já está aberto aí com você e por exemplo, deixa eu pensar, e o vermelho profundo. Então você pode criar à vontade. Eu quis fazer um modelinho diferente, justamente para vocês terem mais uma opção. Só esse que eu mudei, tá? Só para vocês terem uma ideia mesmo. Ó, púrpura. E eu venho de encontro com o pink. Ok? Até aqui, tranquilo. Olho bem. Nessa parte eu venho também com o púrpura. Arrumo aqui, olha, bem acertadinho. E com o pink. Você pode usar o rosa escuro, você pode mudar as cores. Eu estou passando, mas você veja o que você tem. É bem legal quando o aluno usa a criatividade dele. O meu maior objetivo é que você se solte, para que você aprenda a criação, a criar os seus próprios projetos. Criar os próprios projetos é muito mais fácil do que você imagina. Aqui, não sei se você está observando, eu vou precisar esperar secar e passar mais um pouquinho, porque ficou com um reflexo ainda da graminha. Ou eu vou vir com a graminha por cima depois, tá bom? Vou entrar com uma outra cor aqui, deixa eu ver, acho que eu vou usar, se eu usar azul, o outro vai ser azul. E eu quero, na verdade, fazê-los todos combinando, sabe? Trazendo um pouco de cada cor mesmo. Usei o mesmo azul que eu usei no primeiro ovinho.
Passei em tudo. Só que nesse daqui, eu coloquei o mais escuro. E nesse eu vou colocar mais claro. Então, eu vou jogar um branquinho mesmo, ó. Para deixar um azul bem clarinho. Até com movimento circular. Certo? Olha só. Eu deixei ele bem mais clarinho. Apesar que depois vai ter, né, a luz, mas eu tô deixando ele mais claro. Pronto. Então, passei o azulzinho, azul mar, e estou passando um branco para clarear. Vou fazer a mesma coisa nessa partezinha aqui. Tem tudo, cobri. E vamos com o branquinho agora. Quero deixar bem mais clarinho, pra você ver que com o mesmo azul, eu consegui tonalidades diferentes. Porque num eu coloquei o azul mais escuro em volta, e no outro eu estou colocando branco. O mesmo azul, então, vai dar efeitos diferentes. Meu pincel, esse pincelzinho aqui, olha, ele tá começando a abrir os pelinhos. Deixa eu virar assim de lado para você ver, ó. Tá começando a abrir os pelinhos. O que eu preciso fazer para ele melhorar? Eu preciso, a hora que eu acabar de pintar, por dar um tempo, né? Dar uma folga para eles. Eu preciso pegar aquela papinha do sabonete. Sabe aquela papinha que fica embaixo do sabonete? Aqui não fica muito, mas vamos supor, você pega um pedacinho de sabonete, põe na água, põe num pires com água, e aí ele vai formar uma papinha embaixo dele. Aí você pega aquela papinha, passa o pincel, ele vai ficar como se fosse um gel, e aí você deixa secar essa papinha. Quando você for usar novamente o pincel, ele já estará com os pelos restaurados. Ajuda bastante fazer isso. Bom, então aqui eu tenho já, ele está semi-pronto, né? E eu venho com o amarelo. Eu vou tentar usar o amarelo ouro, mas sem certeza se ele vai cobrir, porque o amarelo ouro ele não tem um bom poder de cobertura. Ele é bem transparente, mas eu vou tentar para ver que efeito dá. Só para a gente poder ficar trabalhando nesses tons. Antes de fazer isso, pensei melhor aqui, antes de fazer isso, sabe o que eu quero fazer? Eu quero passar essas flores aqui com branco, ó. Só para marcar mesmo. Depois eu dou uma arrumada. Pouquinha tinta bem espalhada. Deveria ter feito isso inclusive antes de tudo, e daí ela ia secar melhor.
deixar espalhar mesmo. Ó, aqui não colou na tábua. Pronto. Só uma marcação mesmo. Aí esse branquinho seca e quando eu passar o azul, eu não perco o risco. Observa que eu nem passei tão bem feitinho não, eu só passei mesmo para poder marcar o risco. Depois eu vou trabalhando nele. Vamos voltar então para o amarelo ouro, que eu estou tentando usar para preencher essa área. Aqui nesse risco que foi mais larguinho, deu certo. Preenchendo aqui. Lembrando vocês que todos esses risquinhos que fica aqui, olha, que não facilitam pra gente, né? É por causa do tecido estar riscado ao contrário, então ele é grosso. Vai ficar um pouco rústico isso daqui. Olha aqui, por exemplo, ó, ele bateu na trama do tecido, como você tá com o zoom bem de pertinho, então você consegue ver. Vou preencher o outro. Tá demorando bastante para secar, viu? Acabei de bater ali, saiu no meu dedo, ficou faltando até tinta do... Passar aqui um pouquinho. Preenche tudo aqui. Eu tô dando uma arrumadinha com o amarelo canário mesmo, porque ele pega melhor. Eu passei o amarelo ouro, mas por cima estou passando o amarelo canário. Se você não quiser ter muito trabalho, vai direto com o amarelo canário, que ele pega melhor, não deixa nada manchadinho. Ele tem um poder de cobertura melhor.
Tá dando para ver essas falhinhas que está ficando? Porque o tecido é rústico. Esse é um tecido muito bom para pintar aquelas rosas, né? Virado assim, ele fica muito bonito para pintar as rosas da Catharine Kain. Observa que ficou um pouquinho torto aqui, então eu vim de encontro com a siena natural, que eu já havia passado aqui para fazer sombra, e arrumei. Beleza? Prontinho, vamos deixar secar. Eu acho que esse branquinho não secou ainda. Mesmo assim, eu vou passar o azul por cima. Eu creio que vai ficar pelo menos um pouquinho, vai ficar assim, marcado com o branquinho por baixo. Eu posso usar o mesmo azul ou eu posso mudar o tom de azul. Eu vou usar, vou pegar um outro tom, quero pegar um azul mais sóbrio. Eu vou usar o azul country, mas você pode usar o mesmo azul que você tem aí ou qualquer outro que você tiver. Olha, eu vou usar o azul country só para mudar um pouquinho, trazendo o azul, mas não tão da mesma cor. Vamos ver se passar em cima do branco se vai tampar. Olha, manteve o branquinho, a marquinha aqui, então já ajudou bastante. Só para não fugir muito mesmo do tom, eu vou jogar bem aqui no meio, olha, eu falo jogar, né? Parece uma grosseria, mas não é não. Só uma expressão. Eu coloquei um pouquinho daquele azul mar que eu estava usando, mas deixei um pouquinho mais sóbrio com o azul country. E pode ser substituído. Você pode fazer os ovinhos vermelhos, você pode usar o máximo da sua criatividade, ok? E aonde eu passei o branquinho embaixo, olha como permaneceu fiel aqui o risco da florzinha. Então, vou espalhar um pouquinho. E termino aqui o contorno. Embaixo, para dar a sombra, eu vou vir com o mesmo azul que eu usei aquela hora, que eu falei para vocês que era o azul turquesa, que pode ser o azul cobalto, o azul marinho. Use e abuse da sua criatividade. Já começou a esconder a flor aqui. Mesmo os desenhos, você pode criar outros desenhos, não precisa ser esse daqui. Eu acho muito legal quando o aluno apresenta um trabalho e ele mudou o trabalho. Ele adaptou aquilo que eu ensinei para aquilo que ele precisava.
Olha, espalhei e deixei um pouquinho mais escuro, mas ao mesmo tempo você consegue ver que ele já é um tom de azul um pouco diferente. Eu usei os 2 tons, né, que eu usei nesses daqui, mas mesmo assim, como eu coloquei um pouquinho do country, então deu aquela sensação de sobriedade nele. Eu sei que parece difícil, sei sim, mas não é. Outra coisa, você pode também ampliar um pouquinho e fazer os ovinhos maiores. Observa que eu não vou mexer no zoom agora da filmadora, para nós não termos nenhum imprevisto. Mas olha só, observa que entre o cordeirinho, olha, entre o cordeirinho e os ovinhos, tem umas pedrinhas aqui. Você pode também, na hora de juntar o seu risco, tirar uma divisão da cerquinha, olha só, tira uma divisão da cerquinha e junta essas pedrinhas para que esses ovinhos fiquem mais próximo do cordeiro, ok? Enquanto vai secando, eu vou adiantar a cenoura. Eu preciso que esses ovinhos estejam bem sequinhos, justamente para que eu possa dar luz, mais sombra, alguns acabamentos. Então, tudo depende disso agora. Na cenoura, olha, começo passando o amarelo ouro. E aí, eu venho fazendo de uma maneira meio irregular, olha. O acabamento dessa cenoura, porque a cenoura ela não é retinha. Às vezes a gente acerta a mão e compra aí uma cenoura reta que é facinha de descascar, mas a maioria delas não é. Passei então laranja. Agora tenho cenoura mesmo, né? A cor cenoura. Pronto, passei. Agora eu venho daqui para dentro e da direita para a esquerda, entrando e trazendo luz e sombra, fazendo o formato da cenourinha. Venho com o amarelinho novamente. Olha, e faço um balézinho aqui. Vamos dançar. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tá, mas eu queria que ficasse mais marcadinho, então eu posso entrar um pouquinho aqui com, ó, o amarelo. Deixa eu pegar outro pincel, só um pouquinho. Na verdade, o pincel que eu queria não está aqui. Então, nós vamos adaptar. Olha só, eu venho com o amarelinho e faço o quê, ó? Tá mais um pouquinho. Peguei um pincel bem durinho agora, tá? Ó.
justamente para ele fazer os risquinhos que eu quero. Então, ele vai fazer esse efeito que eu preciso. Ok? Pronto. Eu preciso aguardar a secagem um pouquinho. Como eu estou gravando essa live, então eu vou dar um tempinho de uns 15 minutos para dar secagem. Eu poderia ir adiantando o coelhinho, tá? Mas eu prefiro dar esses 15 minutinhos, dar um tempinho para secagem e voltar com vocês. Por que eu estou explicando isso? Eu poderia só editar o vídeo e vocês nem iriam perceber o que eu estou fazendo. Mas se eu fizesse isso, vocês iam achar que, independente do tempo, vocês já podem ir lá e dar luz. E ia borrar tudo. Então, por isso que eu estou dando esse tempinho, vou dar uns minutinhos, 15 minutinhos, e volto gravando com vocês. E explicando para vocês o porquê eu estou parando, ok? Voltamos. Dei um tempinho para secagem e agora nós vamos dar a luz nesses ovinhos, ok? Então eu venho aqui, ó, passei o branco por cima de tudo e vou espalhar. E vamos com o branquinho também nessa parte aqui, olha. Eu passei o branquinho, tiro a tinta do pincel e venho espalhando. Mas tampou as bolinhas, não tem problema, ok? Olha, quando eu vou espalhando, ela vai aparecendo novamente, assim como esse daqui. Vou aqui agora, olha. Passei e vou espalhar. Quando eu disse para vocês que eu iria esperar uns 15 minutinhos, em 15 minutinhos não secou o suficiente, viu? Eu precisei deixar um pouquinho mais. Detalhe, aqui eu passei o branquinho e eu vou passar o branquinho aqui também, ó. Ah, mas esse daí não tinha as flores? Sim, como elas são brancas, então eu vou fazer a luz primeiro e depois eu vou entrar com as flores, certo? Eu vou umedecer meu pincel, eu molhei ele, ok? Olha, eu molhei ele, passei o pincel úmido em volta e vocês já vão entender por quê. É para espalhar mesmo essa luz. Sem deixar marcado. Vou voltar lá para o primeiro e vou bem aqui, ó, realçar um pouquinho da luz. Aqui quase vai sumir mesmo a divisão das listinhas, do desenho. É assim mesmo o objetivo, ok? Pronto, olha só. Então, eu já tenho a luz que eu preciso. Vou voltar novamente. Bem aqui eu quero o foco de luz. Então, eu venho e espalho. Bem suave, não estou apertando o pincel. Eu não tenho o objetivo de que isso daqui espalhe. Eu quero que ela fique paradinha mesmo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Coloquei um foco de luz e espalho. Bem aqui é o meu foco de luz. Vou pôr mais um pouquinho. Então, você percebe que os detalhes, eles permanecem, mas eles vão ter aquele reflexo por cima.
como é o ovinho, ele representa como se fosse um fosco, né? Não tem brilho, então é essa luz que vai desaparecendo. Se ele tivesse brilho, aí seria aquela luz que você põe os risquinhos de branco mesmo para marcar. Ó, venho aqui, onde eu quero um toquezinho a mais de iluminação e vou espalhando em volta. Certo? Pronto. Nesse caso, então eu vou começar agora já a desenhar estas flores que estão aqui com o branquinho. Como eu fiquei com a imagem que está ainda refletindo aqui atrás, hoje aqui tá um dia chuvoso, então demora mesmo um pouquinho mais para secar. Ok? Prontinho. Aqui eu tenho mais uma. Como é branco com branco, então não teve tanto problema aqui para mim. Ah, o número de pétalas. Olha, na verdade eu nem verifiquei se estão iguais as duas, tá? Do meu primeiro modelinho para esse daqui, porque eu não estou preocupada em fazer uma cópia, uma réplica exata. Então, parecido, tá? Beleza para mim. Eu gosto de diversificar um pouquinho, eu não sou muito amiga de fazer cópia, não. Bom, isso vocês já perceberam, né? Eu não gosto mesmo. Perguntaram para mim assim, qual é a maior dificuldade que você encontra na pintura? E eu fiquei pensando, eu falei, mas qual é a maior dificuldade que eu encontro? E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Que a minha maior dificuldade na pintura é o risco. Porque como eu risco tudo na mão, nunca fui de ficar, mesmo quando eu dava aula, eu riscava para as alunas na mão, né, a mão livre. Eu não tenho facilidade para tirar risco com carbono. Então hoje o que eu considero mais difícil para mim é exatamente tirar os riscos. Olha só, vou usar o pinta-bolinha também. Acho que esse aqui tá muito grande, eu vou fazer um pouquinho menor. Olha só. Ficou pequeno demais, então posso usar o... Eu estava usando o número 5, vou para o número 6. Vamos lá. Uma, duas, três, 4 bolinhas. É o que tem no meu modelo, certo? Bom, adiantados estão os ovinhos. Vou entrar agora com as graminhas que vão em cima dele. Ah, e eu preciso ensinar para você também fazer aquele tipo de graminha batidinha que eu falei.
senão vai ficar faltando essa informação para você. Vou achar um pedacinho de tecido aqui para fazer isso, para vocês terem mais uma informação e acrescentar aí no curso de vocês. Olha, então eu venho aqui e faço as graminhas. Só um acabamento mesmo, para elas não ficarem, para os ovinhos estarem no meio da graminha, né? Não está perdido aqui. Até aqui tudo tranquilo. Agora eu venho com o meu pincelzinho e enxugar bem ele. E para não deixar essa coisa recortada, eu dou uma puxadinha. Meu pincel tá úmido ainda. Eu enxuguei, mas deixei ele meio úmido. Então, olha só, quando ele secar, ele vai fundir essas cores. Eu vou entrar aqui também um pouquinho da graminha, olha. Mas eu não posso bater em cima desse porque a graminha está por trás. Então, venho, passo e espalho. Só dei uma bagunçadinha mesmo. Vamos para esse daqui. Acabei de passar o branco, então tá molhado ainda. Não posso esperar muito. Não posso bater muito em cima do branco, senão vai soltar. Foi só mesmo para marcar um pouquinho. E novamente eu dou aquela puxadinha para não ficar como se tivesse recortado aqui, ó. Dei uma batidinha, espalhei um pouquinho, pronto. A graminha tá em cima do ovinho. E agora venho as mesmas cores que eu usei para fazer a graminha. Você já fez, então você já sabe. Não vou nem ficar repetindo a cor que eu usei aqui. Tampei o branquinho? Tampei, porque eu precisava nesse exato momento dos detalhes aqui para terminar o ovinho. Então, olha como ele casou bem, dá a impressão que ele está no meio da graminha aqui. Vim, espalhei, dou uma espalhada mesmo legal. Passo para cá. E um detalhe, viu? Que eu quero reprisar para você, que eu já falei, mas eu quero repetir. Não se preocupe com as tonalidades. Você pode fazer até liso se você quiser. O importante é que você não desista, começa e faz. E torno a dizer o que eu disse na aula anterior, mas eu sei que tem algumas pessoas que estão assistindo agora e que não fizeram a primeira aula, onde eu dei o cordeiro, e sei que tem alguns que interessam em fazer só essa parte aqui do projeto. Então, pega as cores lá para você ficar bem informado. E as cores que eu falo é da cerquinha, se você quiser fazer. O que você for fazer aí, você procura seguir as cores que nós usamos na aula anterior, mas você pode fazer só o coelhinho e os ovinhos. Só deixa eu mostrar para vocês. Eu vou tirar um pouquinho daqui. Tirar. E vou pegar um modelinho. Deixa eu achar um pedacinho de tecido. Achei. Eu tenho um clareador aqui que está bem diluído. Eu vou usar ele. Eu tenho o tecidinho aqui e vou ensinar para vocês o outro tipo de matinho. Vamos lá. No primeiro, eu passei clareador, certo? Tá sem prender na madeirinha, então vai ficar um pouquinho mais complicado. Vou puxar aqui. Ó,
Passei o clareador diluidinho. Quando eu venho para o estúdio, eu costumo trazer todas as coisas, mas nessa aqui eu falhei com vocês porque eu esqueci que eu tinha me comprometido a ensinar a pintura batidinha, né? Outro tipo de graminha. Olha, então na que eu ensinei exatamente isso. Passar o clareador e aí você vem com um pincel. Deixa eu pegar os dois que eu usei, foi o verde claro. Não tem problema também, eu posso usar outra cor agora. Não tem problema não. Vou usar o verde soft, o verde claro, que acho que foram as cores que eu usei mesmo. Coloquei aqui. E olha, então essa é a graminha que eu te ensinei a fazer, né? Dá bem para você ter uma noção aí, tá molhadinho, então a gente aproveita esse período em que a tinta ainda está molhada para trabalhar. E ela vai dando aquele acabamento todo especial. Então, esse é um tipo de graminha, que foi o que eu ensinei para vocês. Eu venho, dou continuidade. Como eu passei o clareador, ou você pode também estar usando o diluente da Acrylex, ele ajuda a retardar a secagem. Então, ele demora mais para secar e eu vou ter condições de fazer exatamente isso, ó. Espalhar mais a minha tinta e vou fazendo a graminha. Mas agora eu quero ensinar para vocês um que para algumas pessoas talvez considere um pouquinho mais fácil. Eu passo o clareador do mesmo jeito, olha só. Passo o clareador da mesma maneira. Então, é outro tipo de graminha. O clareador é diluído, não é puro, ok? Venho com o mesmo verde oliva aqui, mas como está bem diluído, olha, pouca tinta é usada, só um pouquinho mesmo, tanto que você deve estar observando que nem ficou o tom do verde oliva mesmo, porque como está no clareador e bem diluído, foi só uma sombrinha que ficou. Para isso, para fazer esse daí, eu preciso de um pincelzinho de cerdas duras e eu vou usar também o verde oliva. Vou colocar aqui para vocês poderem ir vendo, ó. Tem o verde oliva, tem o verde claro e o verde soft. Com a imagem de cada TV vai dar uma certa diferença, então não se assuste. Primeira coisa que eu faço é a marca da onde eu quero que saia a raiz desse tipo de matinho que é batidinho, ó. Então, eu quero que a raiz dele, né, o cabinho dele vai ficar aqui. Aí eu venho, olha, batendo, dando pequenas batidinhas com tinta na parte de cima do pincel. Vou limpar o pincel para você prestar atenção. Olha, meu pincel tá tom verde, mas tá sem tinta. Aí eu venho aqui, ó. Peguei a tinta de um lado, do outro lado não tem tinta, então tem tinta de um lado só. E eu vou bater do lado que não tem tinta, certo? Vou dar continuidade. Você pode deixar só assim, que nem aqui eu usei 3 tons. Eu usei o oliva, usei o verde claro e o verde soft. Nesse caso, você observa que eu já dei as graminhas, já fiz o efeito do gramadinho só com 2 cores. Vou fazer aqui uma outra opção para você, desse lado, ó, verde oliva. Vou colocar um pinguinho de clareador aqui. E já vou com o verde soft. Passei de um lado a tinta, olha, desse lado tem tinta, desse lado não tem. E aí eu venho, olha. Como eu
faço, como de um lado tem tinta e do outro não, a impressão que vai dando, olha, que fica todos os desenhinhos mesmo. Para fazer árvore também a gente faz isso. De novo, venho aqui, ó, passei o verde oliva, puxei, e agora eu vou usar os dois, só para você ver as possibilidades. Ó, só dei uma bagunçadinha, né, para não ficar nada retinho. Venho com o verde claro entrando junto. Venho com o verde oliva também. Então, são as possibilidades que você tem. Enquanto ele está molhadinho, por exemplo, você pode já sair aqui, ó, uns galinhos, aproveitando o tempo que está molhado. Ó. São outras possibilidades que você pode estar usando para fazer, ok? Eu fiz aquela graminha também que foi feito um por um, né? Mas também existem outras possibilidades. Eu sei que eu estou demorando um pouquinho aqui, né? Saindo um pouquinho do foco, mas é porque quando eu vejo que algo pode ser simplificado e vocês podem entender melhor, olha, passei o clareador, certo? Então, essa graminha, esses matinhos que eu fiz todos certinho, todo detalhado, você também pode simplificar. Eu não lembro que cor que eu usei, mas eu vou mudar um pouquinho o tom do verde aqui para você poder ter uma opção melhor. Deixei o clareador bem molhadinho e aí venho assim, ó, com ele. Não vou ficar colocando um monte de tinta, eu vou usar o próprio clareador, olha. Então, são outras possibilidades que você tem. Acho que eu deixei vocês tudo maluquinha, né? Porque... Ai, meus amores, porque eu tô sempre tentando trazer mais informações. Continuem me amando, tá? Olha essas folhagens aqui. Como eu disse, novas possibilidades. Deixa eu pegar uma cor mais forte. Deixa eu ver o que eu vou. Eu tenho aqui um pinheiro. Não, um pântano. Vou usar um pântano mesmo. Só para mostrar para vocês. Então, o que eu fiz? Na verdade, eu usei o clareador para já ser a pintura. Isso daqui facilita muito quando você quer dar um efeito de fundo que vai mais rápido, porque para quem vai vender, realmente é melhor que seja mais rápido, né? Lógico que quando você estiver pintando, você vai dar um acabamento legal, né? Olha. Aqui pegou mais porque já está sem o clareador. Mas observa que a base mesmo da minha pintura, nesse caso, foi o clareador. Com o clareador eu dei a luz e a sombra que eu precisava. Certo? Então, fiz aqui. E você já tem uma outra opção. Olha, eu posso até, num caso desse, colocar até dobrinhas na minha folha, olha.
e usando sempre o clareador. Eu vou dar uma pintura para vocês, agora não, porque nós vamos começar a semaninha, mas eu vou dar uma pintura para vocês só nessa técnica, para vocês verem que legal, que a gente chama essa técnica de técnica aquarelada. Vamos lá, eu vou explicar mais uma coisinha. Se eu quisesse fazer a cerca de uma maneira também mais simples, vou fazer só uma cerquinha aqui para você entender, para não atrasar muito a aula, senão a gente acaba fugindo, né, do propósito. Meu pincel estava um pouquinho sujo ainda, de verde, mas não tem problema. Nós não estamos fazendo algo para ser reaproveitado, é só para você entender mesmo. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui, só tirar excesso da tinta, espera um pouquinho. Eu venho sobre o clareador, nesse caso eu tenho que fazer um de cada vez. Não tem como fazer vários de uma vez só. Fiz uma cerquinha diferente. Não vou me preocupar muito em fazer tão retinha, não, porque é só para você ver a técnica. Eu não estou te ensinando a fazer uma cerca, tá? Olha, usei um marrom mais claro, tranquilo aqui, olha. Mantive o clareador. Vim agora com um marrom mais escuro. Lembra que eu ensinei a fazer o olhinho dele aqui? Olha só. Se eu deixar só assim, eu quero que você observe que ele já deu o toque da madeira. Então, se você quiser simplificar na hora de pintar, você pode usar essa técnica aqui. Ela é mais simples, fica um fundinho bacana, mas não fica esse fundo tão elaborado. Agora, se fosse você, se você tiver um tempo mesmo, faz do jeitinho que eu te ensinei, e assim você guarda todas as informações. Eu sei que eu procuro sempre trazer coisas meio que complicadas para vocês, mas é justamente para que vocês tenham mais acesso a informações. Porque se você tem, olha, no caso, eu jogaria assim uns batidinhos aqui, tá? Aqui já não é batidinho, aqui já é galinho, ó. E eu tenho o acabamento feito, certo? Quanto mais informação você tem, mais a sua mente vai abrindo para as possibilidades. Por isso que eu quis passar isso para vocês também, certo? Vamos dar continuidade então à nossa aula. Olha só que graça que já ficou essa parte. Lembra que eu passei, deixei secando, né? Eu passei o laranja com um pouquinho do amarelo ouro e depois eu dei umas pinceladas no amarelo canário. Agora, o que eu vou fazer? Com o pincelzinho zero, eu vou fazer um contorninho, mas eu quero que você preste atenção, esse contorno não é bem definido não. Tá? Ele é só umas pinceladinhas assim, é só para marcar mesmo. Com um marrom escuro, você pode escolher o marrom da sua preferência. Nós vamos ter que voltar aqui, porque depois vai fazer os pelinhos, então nós vamos voltar. Mas eu quero dar uma adiantada nessa cenoura. Ela já está seca. Então, eu estou usando, no caso aqui, eu estou usando o jacarandá. Mas pode usar marrom, pode usar o cerâmica. Cerâmica também fica muito bom.
Vou dar uma puxadinha para dentro. Uma espalhadinha. Por isso que eu falei, depois talvez a gente vá voltar a mexer. Já entrei agora com um pouquinho do cerâmica. Vou arrumar aqui. Ok, então isso daqui é realmente de menos o que nós estamos fazendo. Por que eu estou falando de menos? Porque é só mesmo um acabamento, não se preocupa tanto, não. Daqui para frente é que nós vamos começar a fazer coisinhas diferentes. Olha. Então aqui, até então, eu só estava dando uma... Eu vou usar um termo feio. Estava dando uma encardidinha na cenoura. Não, na verdade eu estava colocando sombra, né? E essa sombra eu coloquei com o jacarandá. Olha, aqui é o jacarandá que eu estou usando. Escureci um pouquinho. Então, foi aqui o objetivo. Vou pegar mais um pouquinho, que o que eu tinha aqui na minha tampinha já está secando. Pronto. Agora nós vamos começar a dar aquele toque nessa cenoura. Com o pincel zero, eu venho, olha, e faço algumas divisões, ó. Marquinhas mesmo dela, ó. Quando você pega a cenoura e ela tem essas entradinhas, você vai lembrar que ela faz exatamente isso mesmo, né? Ela tem umas marquinhas. Até a gente fala assim, é terra, tem que limpar bem, mas nem sai, né? Vai sair na hora que a gente descasca a cenoura. Olha aqui, espalhei um pouquinho, certo? Eu tenho que colocar uma leve sombra bem aqui no pezinho. Só um pouquinho. Tudo aqui tem que ser sem exagero. Tudo. Ok? E agora? Agora nós entramos um pouquinho do amarelo ouro novamente. Olha, como já secou, então o amarelo ouro vai dar o destaque que eu preciso. E agora o movimento é assim, ó. Vai e vem. Para dar a impressão realmente das ruguinhas dessa cenoura. Eu poderia fazer uma cenoura lisa aqui. Aquela cenoura que vem perfeitinha, que não é tão enrugadinha, mas daí ela ia perder a graça. Então, olha, o amarelo ouro, deixando bem essas marquinhas invisíveis. Pronto. Cadê o meu amarelo canário? Venho com o amarelo canário também. E mais uma vez eu repito. Tem que passar separadinho, olha. É como se aonde eu peguei agora o amarelo canário, são pedacinhos que está saliente. Então, na parte que pega mais luz, ela vai dar um destaque maior, essa cenourinha. Depois eu vou dar também um toquezinho com o branco.
Pronto. Olha só, o branco, percebe que eu coloquei luz desse lado, eu coloquei luz desse lado, eu procurei trazer tudo de cima para baixo e da direita para a esquerda, toda a luz. Então, a mesma coisa eu vou fazer com o branco, olha, eu vou colocar mais posicionada da direita para a esquerda. E agora eu venho trazendo luz aqui. Olha que fofo que vai ficando. Se eu quiser, depois eu posso até colocar mais luz ainda. Acabamos então a cenourinha e vamos, antes de entrarmos pro coelhinho, o que eu vou fazer? Pegar o verde pântano. Como eu tenho aqui uma superfície muito escura, eu vou puxar um pouquinho. Como eu tenho uma superfície escura, que seria a cerca, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do verde pântano e vou definir alguns galinhos dessa cenoura. Por que eu estou trabalhando com o verde pântano? Aqui tem branquinho, então depois eu entro com outro verde. O que eu vou fazer com o verde pântano? Porque ele vai cobrir primeiro, fazer para mim a base, para depois eu estar trabalhando as folhinhas da cenoura. Ó, vou marcar aqui mais ou menos. Prestou atenção que é bem bagunçadinho, não é nada certinho, não. Vou até pegar outro pincel já. Então, eu fiz a base de fundo da cenoura. Aí, quando eu for colocar as cores claras, eu já tenho a sombra delas, né? Como se fossem as folhinhas que estão lá atrás. Ó. Só pinceladinhas aleatórias. Não chega a ser um batidinho, não faz folhinha, é só mesmo uma sombra. Pronto. Vou deixar ali secando enquanto nós vamos trabalhar no coelhinho agora.